E se a gente reclama tanto da falta de leitura do brasileiro, ou até de quem está à nossa volta, vamos incentivar a leitura desde a infância. Não deu certo comigo, mas eu acho que tem uma grande possibilidade de dar certo com outras crianças, especialmente se você, além de poder presentear a criança com presente, poder conversar com a criança, ler o livro e conversar com a criança sobre ele. Se você tem algum interesse em adquirir algum desses livros, nessa série é bom ficar ligado, tá inscrito aqui no canal, porque eu pretendo fazer doações de alguns deles e eu fico avisando aqui no YouTube e nas redes sociais. Deixa aqui seu comentário se você tem interesse em adquirir alguns desses livros, que você pode ganhar de presente e aí você presenteia alguma criança que você conhece, e eu acho que tem uma grande chance de trazer alguém para o mundo da leitura por meio dessas obras aqui. O tema do primeiro livro são os bichinhos de estimação e a poesia, né? O que eu gostei é um livro bem simplesinho, que é da Cecília Meirelles, O Menino Azul. A historinha de um menino que ele quer ter um burrinho. E por que ele quer ter um burrinho, sabe? Ele quer ter um burrinho para dividir a vida. Eu sou filha única, então eu fui uma criança filha única. Sempre essa coisa do bichinho, de uma companhia, é um assunto tão interessante, é uma coisa tão... vai ser presente na vida da criança o resto da vida dela também. Então, assim, uma discussão, um livrinho desse, e que tem, assim, a sonoridade das palavras, né? Começar a ter esse contato com a sonoridade das palavras. Então, um trechinho assim: o menino quer um burrinho que saiba inventar histórias bonitas com pessoas e bichos e com barquinhos no mar. O próximo livro é espetacular. O Emicida e o Aldo Fabrini fizeram juntos essa maravilha que é o Amoras. Aqui é educação pura, especialmente para crianças negras. O Emicida, ele criou uma história em que ele associa a cor da criança a diversos aspectos, como as frutinhas. Então, e trazendo elementos da história que vão especificar, assim, que vão trazer um conhecimento, uma proposta de entendimento de quem a gente é. Então a gente vai ter o Martin Luther King, o Zumbi, e assim, essa coisa das amoras, essas frutinhas, que quanto mais elas são escuras, elas estão mais doces. Olha só que simbolismo com relação à cor, especialmente a cor das crianças negras, né? Eu amei esse trabalho. No final, ele tem ainda um glossário que vai trazer, assim, algumas explicações de palavras que aparecem aqui, como orixás, África, Martin Luther King, Alá, quem é Alá? Zumbi dos Palmares, o que é o quilombo. Uma bela introdução a esse mundo aí da cultura negra para crianças. E eu gosto muito de ver livros focados, assim, em crianças negras, porque a gente não tinha muito isso, assim como a gente não tinha muito escritoras negras, assim, como reconhecidas, né, pra gente ter essa diversidade no âmbito da literatura. Livros infantis também, a gente não tinha personagens, a gente não tinha princesas. Essas propostas são mais do que bem-vindas. Com as ilustrações do Miquel Casal, a gente tem A Ditadura é Assim. Esse livrinho é uma coisa primorosa, ele faz parte de uma coleção que tem são livros também educativos, né, que vão tratar de alguns temas, como a democracia pode ser assim, o que são classes sociais, as mulheres e os homens. A história da produção deles é bem interessante, porque essas historinhas foram escritas na década de 70. Foi publicada em 1977, o ano que eu nasci, e em 1978, pela editora Gaia Ciência, de lá de Barcelona, na Espanha. E a Espanha já não estava mais convivendo com a ditadura, mas aqui no Brasil já tinha. Então existiu, assim, uma preocupação de que esse regime não voltasse mais. Nos dias atuais a gente teve, assim, uma readaptação da história. A história foi
né, pegou as ilustrações do Miquel Casal e ela foi colocada assim numa linguagem bem assim didática, acho que é um excelente livro para levar para as escolas, explicar num olhar bem infantil assim da ditadura, as diferenças que tem, por exemplo, dos pais mandarem, pedirem para a criança fazer alguma coisa, mandarem a criança fazer alguma coisa, e do ditador. Aqui esse livro tem esse cuidado de dizer qual a diferença das duas situações. É uma boa chance de conversar com a criança com relação a isso, porque com certeza ela vai perguntar. Quando ela for ler, mas você me manda escovar o dente, e aí? E aí vocês, olha, tem diferença, né? A diferença é que não tem vaidade, não tem... aqui comigo eu explico por que eu tô mandando, eu não tenho vantagem nenhuma em mandar você fazer alguma coisa, e o outro lá tem tudo isso. Então é bem legal, dá para a criança identificar, porque ele coloca a diferença no comportamento, na forma de se impostar, de se ligados à questão da vaidade, à questão dos interesses, de um jeito que as ilustrações ajudam bastante a compor o texto também. A gente tem uma super dica de presente e até para levar para a sala de aula, com certeza. Ruth Rocha é um nome bem já renomado nessa parte de literatura infantil. Eu não me lembro de ter lido assim livros da Ruth Rocha quando era criança, assim, eu não conseguia ficar sentada, parada para ler quase nada, mas eu ainda pretendo trazer alguns livros até que eu me lembro assim de longe da historinha que eu contava. A Ruth Rocha, ela é bem famosa nessa parte de literatura infantil, e esse livro aqui se chama O Menino que Aprendeu a Ver. Ele não só é lindo, como ele tem assim um simbolismo no olhar, especialmente para aquela fase em que a criança está aprendendo a ler e a escrever, especialmente aprendendo a ler, porque além dele ter o simbolismo para um adulto que está percebendo aqui, do olhar da criança enquanto ela não sabe as palavras, então o olhar dela para, quando a gente fala rio, ela imagina o rio, o desenho do rio, ela não tem a noção do R e O, então tudo isso é descrito aqui de um jeito assim muito lindo, até os momentos que ela vai começar a ver, por exemplo, as vogais, então A, I, I, O, U, e as vogais soltas nas palavras, o quanto que essas palavras são importantes para ela ver o que está em volta. Então é até uma brincadeira legal para se fazer assim, olha, você chegou aqui, então você vai pegar, por exemplo, um ônibus, que palavra tem ali? Um cartaz na rua, que letra tem ali? Né? Então essa brincadeira de tentar adivinhar as letras e associar as palavras e as letras, não só a imagem, mas também a própria grafia assim, da palavra. É um jeito bonitinho de contar, com ilustrações lindas, e essas ilustrações até vão se compondo assim, para que elas vão tendo uma modificação na medida que a criança vai aprender a ler o que elas significam. Então, se ela passar por um lugar escrito teatro, a diferença dela passar no outro dia que ela vai ver o A do teatro, e até o final que ela vai ver o teatro, a palavra teatro. Muito, muito bonito, gente, recomendo. E eu vou fechar com chave de ouro com Clarice Lispector e O Mistério do Coelho Pensante. Esse livro eu até já tinha comentado aqui no canal Comparando Livros, mas o vídeo eu acabei tirando, ele não tava legal. Eu não consigo me desfazer dele. Eu acho ele assim excepcional também pelo simbolismo que ele representa. A historinha de crianças que tem um coelhinho que se chama Joãozinho e ele fica lá preso. Pois é, as crianças ficam lá, olham ele, ficam olhando, mas cadê que não lembra de alimentar ele? Até que quando, já que não tem comida, né, o coelhinho branco vai fazer o quê? Vai fugir, buscar comida. E todo o mistério é como é que ele foge, porque ele fica numa jaula. Legal para conversar com a criança sobre manter coelhinhos em jaulas.
Ele fica numa jaula e ele precisa... Assim, é um mistério, porque ele não tem... As ferragens da jaula não permitem que ele fuja, mas ele foge, aí consegue fugir, e não é só uma vez, várias vezes. Então fica assim o mistério do coelho pensante. Eu gosto muito desse livro porque toda vez que eu leio ele, toda vez assim, eu só li umas 3 vezes, né? Eu fico com aquela sensação de que a Clarice, ela ia colocar, o que ela não coloca, é uma pena, ela ia colocar o coelho fugindo, né, se alimentando, e as crianças encontrando o coelho, e também como o coelho foge várias vezes, eu sempre penso que ela vai colocar o coelho voltando, porque ele não consegue também viver fora da família, ele já foi domesticado. Mas ela não vai entrar nesse assunto. Eu querendo já um negócio aprofundado para as crianças, né? Mas ela não vai entrar nesse assunto, não. É o coelho voltando. Agora, eu acho assim que o jeito que ela conta, que no final fica... Ela deixa muitas lacunas. Então, se prepare que as crianças vão querer preencher as lacunas. E o que importa mesmo é essa coisa de não esquecer de alimentar os animais. É o mistério que os animais, eles podem sim ser inteligentes. Por que os animais não são inteligentes? Eu acho que é o principal que eu gosto de pensar assim, nesse livro, né? Essa importância do cuidado com os animais. Fica a crítica dos animais na jaula. Infelizmente tá aqui. E aí você me conta o que vocês acham. Vocês conhecem esses livrinhos e o que vocês acharam deles.